eu ia dizendo no bloco anterior, para que o locatário proponha a chamada ação renovatória, ele precisa conjugar certos requisitos, né, gente? Também não vamos achar que qualquer locação empresarial vai dar direito ao locatário se manter lá. E para isso, nas suas provas, você não tem outra saída. Você tem que memorizar esses requisitos que estão descritos no artigo 51 e seus incisos, que a gente vai ver aqui. Então, vamos ver aqui na Lei de Locações. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário vai ter direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente. Primeiro requisito: o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito. Esse é o primeiro requisito. Deixa eu colocar um aqui, fica melhor. Então, tá aqui. Esse é o primeiro requisito. Que o contrato tenha sido celebrado por escrito e eu já vou colocar aqui o segundo requisito e que ele tenha sido celebrado por prazo determinado. Gente, eu não estou dizendo, presta bem atenção, eu não estou dizendo que a locação empresarial não pode ser feita pelo modo verbal. Pode. Espero que ninguém faça isso não, viu? Porque assim, né? Você enquanto advogado já pensou, não, faça uma locação. Sempre dá problema. Mas enfim, para efeito de prova pode. Eu não estou dizendo que a locação empresarial ela não pode ser feita por prazo indeterminado. Pode, tá? Tanto a residencial quanto a empresarial. Mas, para que sejam conjugados os requisitos da renovatória, o contrato precisa estar por escrito e precisa estar de prazo determinado. E aí tem que memorizar esses prazos. Primeiro eu vou ler o 3, depois eu volto para o 2. Que o locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Se fala ainda de comércio, porque é uma lei, né, anterior ao Código Civil, atual, de empresa e tudo mais. Então, está aqui um outro prazo para você memorizar. Aquela atividade que você está tentando renovar compulsoriamente, enquanto advogado do cliente locatário, ele precisa estar naquela casa, naquele ramo, por ininterruptamente 3 anos. Tá certo? Por quê, gente? Você entende que antes disso o negócio não se fincou no mercado, então ele não vai perder tanta coisa. E observem que é no mesmo ramo. Porque João pode alugar o imóvel de José, um ano ter feito um salão de beleza, 2 anos ter feito sei lá, um restaurante, não. São 3 anos no mesmo ramo. E um outro prazo a memorizar é aquele que é contido aqui no inciso 2º aqui. O prazo mínimo do contrato a renovar, ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos, seja de 5 anos. O que é que isso quer dizer? Pelo menos você tem que ter 3 anos, né, para ter direito a essa propositura da renovatória. Então, pelo menos, se você tem 3, você vai pedir a renovação por mais 2. Se você tem 4, você vai pedir pelo menos por mais 1. Ou se você já tem um primeiro contrato pelo prazo de 5 anos, pronto, já está cumprido o inciso 2º, entenderam? Então, são 2 prazos diferentes a serem memorizados. O prazo de exercício mínimo de empresa, pelo menos 3 anos, e também que ou o primeiro contrato ou a soma dos contratos dê aí pelo menos 5 anos. Além disso, existe um prazo para a propositura dessa ação. Existe um prazo bem importante, de modo que o advogado que atua nessa área, ele tem que assessorar o seu cliente, e essa é uma medida, gente, a ser tomada com uma certa antecedência. Essa não é uma medida que dá para ser tomada assim. O locatário, faltando 2 dias para acabar a locação, briga com o locador e quer intentar ação renovatória. Não é isso. O prazo ele é bem anterior. Vamos ver aqui. O prazo está no parágrafo 5º. Do direito à renovação, decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano no máximo até 6 meses no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Então, imagine o seguinte. Eu tenho um contrato que vai acabar em dezembro de 2019. Por isso, essa ação ela pode ser proposta nesse interregno aqui. De dezembro de 2018 até junho de 2019. Esse prazo aqui é o prazo de propositura da renovatória. Não cabe mais aqui, haverá decadência nessa hipótese, tá? No máximo 1 ano antes, no mínimo 6 meses. Por isso que é uma coisa que as partes já têm que vir conversando, já têm que vir dialogando sobre isso. Professora, agora eu lhe faço uma pergunta.
Conjugados os requisitos da renovatória, o locador dançou, o locador não tem jeito de se livrar, o locador não tem o que se defender em juízo? Tem, né? Tem. O locador, ele pode conseguir não renovar a locação compulsoriamente se na sua contestação ele mostrar ao juiz que ele tem hipóteses de exceção de retomada. Ele tem argumentos para arguir ficou péssimo. Ele tem argumentos para dizer que ele vai opor ali a hipótese de exceção de retomada, que nada mais são do que argumentos previstos em lei pelos quais o locador pode se livrar daquele locatário. Que argumentos são esses? Ui, ia derrubando o computador, professora. Que argumentos são esses? Peguem aí o vademecum de vocês, lei de locações, e aí vão para o artigo 52. O locador, aqui está o 51, o locador não está obrigado a renovar o contrato se, inciso 1º, por determinação do poder público, ele precisar realizar no imóvel obras que importem em sua radical transformação ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Então, imagine o seguinte, naquele meio tempo em que se discute a renovação compulsória, o governo determina, olha, tem lá uma marquise, aqui, acho que vocês, falar da parte de Recife, que normalmente as pessoas conhecem mais, que sai no carnaval, né? A gente tem um carnaval famoso no Recife Antigo. E lá, gente, como são prédios, como o próprio nome já está dizendo, antigos, tombados e tudo mais, aí de vez em quando a marquisezinha daquela, o poder público vem e diz, não, isso daqui tem que interditar, você tem que consertar, tem que fazer uma reforma estrutural naquele imóvel. Seria a primeira hipótese de exceção de retomada. A segunda hipótese é se, preste atenção nessa segunda hipótese, o imóvel vier a ser utilizado pelo próprio locador ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, que sejam detentores da maioria do capital, ou o próprio locador, cônjuge ascendente ou descendente. Agora, gente, na hipótese do inciso 2º, o imóvel não pode ser destinado ao mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia fundo de comércio. Deixa eu te explicar. Eu posso pegar meu imóvel de volta, eu enquanto locadora, tá? Se for, digamos, eu aluguei para João. João é o locatário. João tem uma padaria. Então, eu posso realmente conseguir retomar esse imóvel, mesmo João tendo os requisitos da renovatória, se eu comprovar que eu vou abrir uma empresa ali. Eu, meu marido, filho, ascendente, descendente. Uma outra empresa. Pelo inciso 2º, eu não posso fazer concorrência a João. Por exemplo, eu vou ali abrir uma empresa de sapato, sem problema. Quando é que eu posso abrir uma empresa no mesmo ramo de João, locatário? No caso do parágrafo 1º. Quando a minha locação para João tiver envolvido fundo de comércio. O que é que isso significa? Se quando eu aluguei para João, eu aluguei a padaria, o imóvel, com tudo que estava dentro, do jeito que estava dentro, então isso é locação com fundo de comércio, tá certo? Com tudo que estava lá dentro. Então aí eu posso me estabelecer nesse mesmo ramo. Mas também, gente, as partes podem dispor acerca disso em termos contratuais. Por que a locação de shopping center ela dá mais direito? Porque no caso da locação de shopping center, o locador não pode se recusar por esse segundo motivo, para instalar uma empresa dele, do seu cônjuge ascendente ou descendente. Ele só pode se recusar a renovar a locação se for por determinação de obras do poder público. É o que está no parágrafo 2º. Em resumo, porque a gente tem que deixar o assunto, para você saber onde pisar, para você saber o que ler da parte da lei de locações sobre locação empresarial, você leia do 51, leia e estude. Do 51 ao 57, tá? Porque aí já vem a parte procedimental, é muito mais civil. Então, 51 a 57 e depois do 71 ao 75. Esses artigos falam da ação renovatória em si, da parte procedimental em si. Gente, deixa eu só guardar aqui o meu vademecum, porque se eu deixar ele aqui em cima de mim, eu vou causar um acidente, com absoluta certeza. E agora, para a gente ir se encaminhando para o nosso fim, porque a gente precisa muito começar hoje ainda a nossa Lei 11.101, nossa Lei de Falência e Recuperação, é um semestre inteiro de faculdade, então a gente precisa falar dela hoje. A gente vai encerrar aqui com 2 contratos, também bem empresariais, 2 contratos que estão ao nosso redor o tempo inteiro.
E são dois contratos que são muito parecidos. É o contrato de leasing ou arrendamento mercantil, mas está aí uma outra expressão que é mais forte em inglês, e o contrato de alienação fiduciária. Então, a gente vai ver aqui alguns conceitos, legislação, essa coisa toda. E aí, depois, ao final, eu fiz uma tabela aqui, um negócio que eu achei interessante. Era claro, né? Senão não teria feito. Eu fiz aqui, gente, para efeito de prova para vocês, as diferenças que vocês podem, que vocês precisam saber do contrato de leasing para o contrato de alienação fiduciária, porque eles se parecem muito, tá? Eles se parecem muito em certos contratos, de repente ali no caso prático você pode se confundir. Então eu coloquei assim as diferenças bem claras entre eles. Mas vamos falar desse contrato de arrendamento mercantil ou leasing. Eu coloquei aqui esse conceito que a gente extrai da própria lei. A gente tem a lei 6.099 de 74 e a lei 11.649 de 2008 para veículos automotores. Eu coloquei aqui esse conceito que a gente já extrai da própria lei, do chamado leasing convencional. Na dicção da lei, quando você estuda o assunto, você tem outras espécies também de leasing. Você tem leasing backing, você tem outras espécies. Mas a gente vai falar dessa que é a mais comum, que se chama de leasing convencional. Observem como se dá o tipo de arrendamento mercantil. Vou pegar uma canetinha aqui. Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos dessa lei, o negócio jurídico. Então, aqui eu tenho desde já um contrato bilateral, um contrato oneroso, aquelas mesmas classificações que a gente depreende do direito civil, que vai ser realizado entre a pessoa jurídica, nesse caso aqui desse tipo de leasing, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica na qualidade de arrendatária. E que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para o uso próprio desta. Daqui a pouco eu volto para o conceito, mas eu vou me utilizar desse desenho que eu fiz aqui, que eu acho que ele deixa muito claro o que é esse contrato de leasing. Gente, imagina o seguinte, eu, Renata, certo? Eu quero comprar um determinado carro que está aqui nessa concessionária. Tal ano, tal modelo, de 50 mil reais. Eu quero muito adquirir esse carro, mas tem um detalhe, eu não tenho dinheiro. É um detalhezinho imperceptível, ninguém vai perceber. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Então, eu chego lá, por exemplo, no Banco Itaú, tenho crédito no Banco Itaú S.A., e aí, o que é que vai acontecer aqui? Vamos voltar aqui para o nosso conceito. O arrendador ele vai adquirir aquele bem segundo especificações do arrendatário e para uso próprio desse. Eu peço, gente, ao Banco Itaú que adquire aquele bem e ele faça um arrendamento para mim. É um contrato que, no fim das contas, é aquilo que a gente chama de um contrato com feixe de contratos. Ele tem um mix de contrato. Por que ele é um mix de contrato no final das contas? Porque ele tem um pouco de locação, ele tem um pouco de compra e venda, como a gente vai ver. E aí eu fico pagando as parcelas referentes à compra daquele carro assim por alguns anos, né? De repente você coloca na sua prateleira seu boleto bancário, está lá seu carnezinho para pagamento do seu carro, que é um boleto, está junto do seu vadimeco, tem hora que você não sabe o que é o vadimeco, tem hora que você não sabe o que é o boleto, de tão grosso que ele é, né? Vamos lá. Bom, gente, então esse é o contrato de leasing. Mas o que vai caracterizá-lo fundamentalmente, e essa é uma das grandes diferenças também, mas eu vou pontuar isso direitinho para a alienação fiduciária, é que o arrendatário, ao final, ele tem 3 possibilidades de escolha e ele é que vai decidir. Ele tem 3 possibilidades postas aí à sua disposição. O que é que eu poderei fazer no final desse contrato? Bom, eu posso comprar o bem, porque até então eu não comprei o bem, mas eu posso adquiri-lo, né? Adquirir a minha propriedade daquele bem. Só que para isso, eu vou pagar o valor residual garantido. VRG. Eu tenho que pagar esse valor residual. Ou, muitas vezes, eu posso devolver o bem e aí, né, comprar um outro carro ou não, ou
eu posso renovar o arrendamento, que é o que a gente chama popularmente de refinanciar. Mas, gente, para a gente ter a característica desse tipo de leasing, que é o leasing mais comum, é o leasing convencional, essas disposições, essas possibilidades de escolha, elas são dadas aí para o arrendatário. Aqui eu quero mostrar aqui com vocês, deixa eu só achar aqui no meu material, andando um pouquinho, as súmulas sobre arrendamento mercantil. Já falei disso aqui anteriormente, né? A gente tem um curso de súmulas, a maioria de vocês estão na assinatura e tudo mais, mas como alguns podem adquirir, outros não sei exatamente como vocês adquirem, lá no curso de súmula é bem legal, porque a gente estuda cada súmula de maneira bem aprofundada de cada matéria, mas aqui a gente sempre fala, pelo menos, das mais importantes. E o que é que você precisa saber? Veja. Primeiro, a cobrança antecipada do VRG não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, né? Porque se tentou, gente, buscar isso perante o STJ, que essa cobrança ela deveria ser apenas ao final, mas, no caso, os arrendadores saíram, né, na boa nessa, porque eles podem cobrar antes, não descaracterizando o contrato de arrendamento mercantil. Mas o que cai muito em prova sobre leasing, o que mais cai é essa danada dessa súmula 369. No contrato de leasing, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para que ele esteja em mora. Vejam, isso aqui é direito civil puro, né? Todo contrato tem cláusula resolutiva, mas todo contrato tem cláusula resolutiva implícita, que nada mais significa do que descumprir o contrato, vai sofrer as penalidades. Mas é muito bom que você coloque no contrato a chamada cláusula resolutiva expressa, que se diga com todas as letras, se descumprido algum ponto do contrato, isso vai gerar penalidades. Por que, gente? É bom que você coloque a cláusula resolutiva expressa, porque aí ela opera de pleno direito. A cláusula resolutiva implícita, para que ela se opere, muitas vezes você vai precisar de uma decisão judicial. A cláusula resolutiva expressa, explícita, ela opera de pleno direito. Mas mesmo assim, é como se a súmula 293 tivesse sido boa, né, para os arrendadores e a 369 tivesse sido boa para os arrendatários. Mesmo assim, mesmo havendo cláusula resolutiva expressa, você precisa notificar o arrendatário para constituí-lo em mora e, consequentemente, os efeitos da mora. Como eu estou aqui com a mão nessas súmulas, olha o que eu coloquei aqui para vocês. Venham cá, para a gente ir para a alienação fiduciária. Regra geral, é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos de contrato, né? Isso aqui, dentro do nosso direito empresarial, isso aqui não é direito do consumidor, que muitas vezes a eleição de foro está aí com acento, tá, gente? Porque é como está na súmula, muitas vezes isso é cláusula abusiva, mas aqui não é relação de consumo. Eu vou falar da alienação fiduciária ainda, pronto, tá? Aqui. Algumas vezes, como eu estava dizendo a vocês, tem umas provas que dão uma certa forçada. Isso já aconteceu até mesmo na OAB, em certos contratos que são tipicamente civis, mas que acabam chegando lá no direito empresarial. Então, de repente, você pode fazer uma prova, mas normalmente isso vem na parte civil. Como eu disse no começo, contrato de mútuo, contrato de comodato, contrato de transporte e tudo mais, e aí vocês vão encontrar umas outras súmulas sobre isso. No nosso curso de súmula, a gente fala aí das súmulas dos outros contratos. Mas aqui, né, a gente está se centrando no que a gente está vendo. E para que a gente termine contrato, alienação fiduciária em garantia, que é aquele tipo de contrato que você constitui com base na fidúcia. Né? A fidúcia ela quer dizer confiança. Mas não é confiança no sentido vulgar da palavra. Né? Para o banco fazer um contrato desse com você, ele vira a sua vida de cabeça para baixo, ele vira da sua vida do avesso, para saber se você é uma pessoa confiável. Observe o que diz Fábio Ulloa. É aquele negócio em que uma das partes é proprietária do bem. Percebam como ele é bem parecido, até no exemplo para a gente dar com leasing. Vai aliená-lo em confiança a outro, que, por sua vez, se obriga a devolver-lhe a propriedade no mesmo bem nas hipóteses previstas em contrato. Então, vamos ver isso daqui direitinho, que é importante para a gente. Primeira coisa que eu queria destacar para vocês é o seguinte, são várias legislações sobre o assunto, então está aqui para vocês. A parte relativa a bem imóvel, tá? 4728 de 65, 10931, 2004. Gente, essa parte relativa
desculpem, peraí, deixa eu só marcar aqui de novo. Essa parte aqui. Não, professora, peraí. Deixa eu só marcar aqui. Essa parte aqui. Cadê a nossa caneta? É da parte genérica da alienação fiduciária. A lei que eu queria falar para vocês, que eu estava marcando lá em cima, mas ela está aqui embaixo, era essa daqui. Para bens imóveis, a Lei 9.514 de 97. Essa é uma legislação que, quando vocês fazem o concurso de tabelionato e tudo mais, né, aqui no nosso curso, vocês têm umas disciplinas específicas, né, para atividade cartorial e tudo mais. Então, essa lei sempre está lá, então por isso que eu não me preocupo aqui, tá? Porque é a parte de alienação fiduciária imóvel. De toda maneira, quando a gente for fazer questões, eu vou colocar aqui questões sobre ela, que é uma coisa muito comum do nosso dia a dia, alienação fiduciária de imóvel. A parte do Código Civil está aqui, nesses artigos. E uma outra coisa que é uma bobagemzinha, mas eu queria chamar a atenção de vocês, é em relação à nomenclatura. Porque, em regra, no nosso ordenamento, o ário é o devedor, né? Mutuário, comodatário, locatário, devedor no sentido de dinheiro. E aqui é o contrário, o ante é o devedor. O devedor é o fiduciante e o credor é o fiduciário. Aí aqui, gente, sobre a alienação fiduciária, vamos ver aqui essas somas. 28. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Isso não é muito comum, mas às vezes o que é que eu posso fazer? Eu pego um bem que já é meu, tá? E é como se eu tenho um bem, de repente, imagina, eu tenho uma máquina que vale 3 milhões de reais, mas eu não tenho dinheiro. Então, posso constituir alienação fiduciária para eu ter o dinheiro e fazer o contrato da alienação fiduciária com o credor sobre um bem que já integra o meu patrimônio. No 72, a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão. E essa daqui, né, até pelo concurso que pretende, acho que vale a pena destacar, a terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária que não esteja anotada no certificado de registro do veículo automotor. Vocês sabem disso melhor do que eu, que justamente a atividade cartorária, em muitos momentos, ela tem essa finalidade principal, né, de tornar público aquilo que nele está. Então, se eu tenho lá o meu carro alienado fiduciariamente, a empresa tal, né, a financeira tal, aquilo vai estar no veículo automotor, no certificado de propriedade que a gente tem do nosso veículo. Bom, gente, mas assim, né, a gente sempre tem muito assunto, a gente sempre tem muita coisa, mas a gente precisa realmente entrar na legislação, que é tipicamente o direito empresarial. Essa daqui, vocês acabam tratando na parte de cartório, tratam na parte de direito civil também. Então, só para a gente terminar a parte de contratos, a gente faz mais exercícios sobre ele. Eu fiz aqui já um quadro para vocês ficarem com o assunto bem facilitado. Então, vamos ver aqui. No leasing. Eu depois fui ver, é a expressão ou seja. Depois eu fui ver, tá? Mas eu fui ver já aqui, que no final das contas ficou ou seja aqui, ou seja aqui, ou seja aqui. Aí, desculpem, eu vi já começando aqui a gravar. O leasing, por mais que a gente leia slide, eu odeio slide com erro, mas por mais que a gente leia, sempre passa alguma coisa. No leasing, a aquisição do bem se dá no final e como opção. Ou seja, neste, você procura o agente financeiro para comprar e alugar para você. A princípio, você não tem a aquisição do bem. A aquisição, no caso do leasing, é uma daquelas opções que a gente disse postas que estão postas à disposição do arrendatário. Na alienação fiduciária, aqui a coisa já muda de ideia. O objeto do contrato é a aquisição do bem. O fiduciário, ele fica com bem garantia. Aqui já é compra e venda desde o início com bem garantia. Então, percebe aqui, gente. No caso do leasing, um arrendador ele adquire. E no final adquire o seu quiser. No caso da alienação fiduciária, o que é que vai acontecer aqui? Uma das partes proprietária de um bem aliena-o a outro. Então, desde o começo, eu já tinha ideia, eu enquanto consumidora, eu enquanto devedora, eu já tinha ideia de aquisição do bem. Estão percebendo a tênue diferença dos conceitos? No leasing, a aquisição do bem é uma possibilidade, que pode se dar ou não. Na alienação fiduciária, já há essa ideia de aquisição do bem desde o início do contrato. Aí, só que aquela pessoa que está fazendo um contrato com você de alienação fiduciária, o credor,
vai exigir o próprio bem como garantia. O que mais? No leasing, nesse mesmo sentido, a transferência vai se dar se o arrendatário optar pela aquisição. O devedor ele tem que optar pela aquisição. Na alienação fiduciária, resolve-se mediante o pagamento das parcelas. Quando eu termino, eu sou dona. Então, preste atenção. No leasing, ao final, eu tenho que dizer ao arrendador o que é que eu quero. Ele não vai adivinhar. Na alienação fiduciária, ao final, quando eu acabar de pagar minhas parcelas enormes, eu já sou dona. Eu não preciso optar. Eu já sou dona. Gente, é por essas e por outras questões também de valores, por outras questões burocráticas, que até um certo tempo desse aqui no país, eu digo a você assim, até o início dos anos 2000 e tudo mais, as pessoas compravam muito automóvel por leasing, mas depois se viu que até para o consumidor, até para facilitar e tudo mais, era melhor que fosse por alienação fiduciária. E tem outros aspectos burocráticos também, mas tem essa diferença muito cabal entre eles. No leasing, a aquisição é a opção do arrendatário. Na alienação fiduciária, eu já fiz o contrato com esse sentido. Terminei de pagar, eu me torno aí o devedor, já se torna o dono. No leasing, o arrendante ele tem que ser instituição financeira. Na alienação fiduciária não se faz esse tipo de exigência. No leasing, isso daqui é muito importante, gente. Vou até pegar a nossa canetinha. No leasing, a ação do credor para reaver o bem é de reintegração de posse, tá? Então, vem aqui para eu te mostrar o seguinte. No caso do leasing, o arrendador, vamos lá para direito civil, ele é proprietário e ele é possuidor indireto. Eu sou possuidora direta. Se eu paro de pagar, o que é que ele quer? O que é que ele quer? Ele quer ser reintegrado da sua posse. No caso da alienação fiduciária, não. Justamente pelo que vimos aqui até no início, a ação para que ele possa reaver o seu bem é a busca e a apreensão, tá certo? Aqui falando principalmente de carro, de imóveis e tudo mais. Bom, gente, mas como eu disse, né, observem principalmente aí a coisa da alienação fiduciária em relação ao imóvel. A gente está falando aqui principalmente, né, em relação a bens móveis e tudo mais, que é o que acontece muito, e no nosso comparativo aqui com o leasing, foi isso que é isso que nós estamos fazendo. Bom, e que isso fica aqui para vocês como um direcionamento que é relevante. Vejam, como eu disse, só para a gente fechar aqui esse bloco, só enquanto eu acho o novo material. Vejam direitinho no concurso que forem fazer, já que a gente está aqui em abstrato, né, sem trabalhar com nenhum edital específico, vejam no concurso que forem fazer quais são os contratos que são tratados, e aí vejam até porque alguns deles, às vezes você acha que está livre dele, mas na verdade ele está na parte de direito civil. Então tenha muito cuidado com isso, tá? Por óbvio, aqui é mais um semestre inteiro que a gente tem de faculdade, mas a gente tem que fazer certas escolhas. Por todos os motivos que eu já disse aqui mais de uma vez, outros professores vão falar com vocês sobre a alienação fiduciária. Né? Mas, por exemplo, nenhum outro professor, se não for eu, vai falar com você sobre a Lei 11.101 de 2005. Então, por isso que a gente vai para ela agora. Já é um novo material. Se você quiser, aí cada um tem sua forma de estudo, ou se você quiser, né, parar a aula aqui agora, e quiser assistir esse bloco juntamente com a próxima aula, que aí é a lei por inteiro, você faça como achar necessário. Se não, se for vir com a gente a partir desse momento, quando a gente dá o intervalo, pega a tua lei 11.101, já deixa ela em ponto de bala, porque é assim, gente, o que é que nós vamos fazer aqui? Claro que vamos tratar de todos os aspectos importantes, mas além disso eu vou te dar muito um direcionamento, tá certo? Aqui a gente vai fazer uns fluxogramas, é um assunto eminentemente processual, que normalmente a gente o estuda sob uma forma muito teórica. Então, até aquilo que eu não consegui ver por inteiro o assunto, mas eu vou te dar direcionamentos como você estudar, tá? Acho que assim, modéstia à parte, esse é um dos assuntos que eu mais consegui organizar assim, que eu mais consigo lhe dizer como você estudar. Até porque a lei, ela não vai seguir uma lógica assim, não é artigo 1º, depois 2º, depois 3º, não. Muito pelo contrário, é bem espalhado e a gente vai seguir uma ordem aqui que a gente acha que é bastante didática. Mas vamos dar um intervalo, beber uma água, descansar. Daqui a pouco a gente volta e você volta com sua lei 11.101/2005, já aberta para a gente começar a analisá-la.